Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação. Hoje, a gente começa a nossa jornada por um clássico, um livro que mudou a forma como muita gente enxerga as relações. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. O link para o livro está na descrição, e se este conteúdo agregar algo, considere compartilhar com um colega. Pois é. Essa frase do professor William James é brilhante porque ela toca num ponto central. Aquele potencial gigante que todo mundo tem, mas que na maioria das vezes está ali, adormecido. E a grande sacada de Dale Carnegie que a gente vai ver é que a chave para despertar esse potencial todo não está só no nosso talento, mas em como a gente se conecta com as outras pessoas. Então, o nosso roteiro de hoje, para entender a base do pensamento do Carnegie, vai ser o seguinte. A gente vai começar com um problema que quase ninguém enxergava na época. Depois, vamos derrubar o mito do talento individual. Na sequência, vamos descobrir qual é a moeda mais valiosa nas relações humanas. Daí, a gente entende a diferença crucial entre influenciar de verdade e só manipular. E, por fim, a gente junta tudo isso para ver como se constrói a infraestrutura do sucesso. Ok, vamos lá. Para começar, a gente precisa voltar no tempo, lá para o início do século XX. Foi nessa época que o Dale Carnegie percebeu uma falha, um ponto cego no mundo profissional que, incrivelmente, quase ninguém estava vendo. Olha que interessante essa linha do tempo. A jornada do Carnegie começa lá no início dos anos 1900. Ele olhava ao redor e via uma coisa muito esquisita. Profissionais que eram geniais na parte técnica, mas que simplesmente fracassavam. Essa observação o deixou encucado e o levou a investigar o que as pessoas realmente precisavam aprender para ter sucesso. E o resultado dessa busca toda é o livro dele, publicado em 1936, bem no meio de uma baita transformação industrial e social. Era um mundo onde saber se conectar com os outros estava se tornando mais vital do que nunca. E a pesquisa que ele fez trouxe um resultado, olha, surpreendente. Depois da preocupação básica com a saúde, sabe qual era o maior interesse das pessoas? Entender outras pessoas. Elas queriam desesperadamente saber como lidar com os outros, como criar laços, como fazer com que gostassem delas e, claro, como convencer os outros a pensar do seu jeito. Eram habilidades essenciais, mas para a qual não existia praticamente nenhum tipo de treinamento prático. E foi com base nisso tudo que o Carnegie fez algo ousado para a época. Ele bateu de frente com uma crença que era quase uma religião, a ideia de que só o talento técnico já era o suficiente para garantir o sucesso de alguém. Aqui está o pulo do gato, a distinção que o Carnegie faz e que muda tudo. Pensa assim, o conhecimento técnico, a sua habilidade na sua área, isso te coloca no jogo, é o que abre a porta. Mas o que vai determinar o quão longe você vai, até onde você sobe na carreira, é a sua habilidade de lidar com gente. Simples assim. E não era só achismo, não. A própria Fundação Carnegie foi lá e colocou números nisso. E o resultado é de cair o queixo. A pesquisa mostrou que 85% do sucesso financeiro, mesmo em áreas super técnicas como engenharia, não vinha do conhecimento técnico. Vinha da habilidade de lidar com pessoas. O Carnegie chamava isso de engenharia humana. Pensa só, 85%. Ok, então se essa tal engenharia humana é tão poderosa, qual é o segredo? Qual é a chave para entender as pessoas de verdade? Bom, para Carnegie, tudo se resume a um único desejo, um desejo muito, muito poderoso. Ele basicamente joga essa pergunta no ar. Qual é o desejo mais fundamental, mais persistente da natureza humana? Porque, segundo ele, se a gente conseguir responder a isso, se a gente entender e atender a esse desejo, a gente destrava a cooperação e a verdadeira influência. E a resposta para essa pergunta é surpreendentemente simples, mais profunda. É o desejo de se sentir importante. Essa necessidade de ser valorizado, de ser reconhecido, de ser apreciado, isso é um motor que move quase tudo que a gente faz. E olha que exemplo perfeito disso. O epitáfio do Andrew Carnegie, o magnata do aço, não dizia "aqui jaz o homem mais inteligente". Dizia "aqui jaz um homem que soube ter junto a si homens que eram mais inteligentes que ele". Ele construiu um império não por seu gênio da sala, mas porque ele era mestre em fazer com que pessoas mais inteligentes que ele se sentissem extremamente valorizadas trabalhando ao seu lado. Ele entendeu o princípio. Tá, mas aí vem a dúvida, né? Fazer as pessoas se sentirem importantes, isso não é só puxar o saco? Usar umas bajulações baratas, uns truques para conseguir o que se quer? E a resposta de Carnegie para isso é um sonoro não. Ele faz questão de traçar uma linha muito, mas muito clara no chão. De um lado, você tem a influência genuína, que é baseada em empatia, respeito de verdade, autenticidade.
Ela busca resultados a longo prazo onde todo mundo ganha. Do outro lado, tá a manipulação. E essa é baseada no engano, na artificialidade, na bajulação, é egoísta e só pensa no ganho imediato. E no fim das contas, ela sempre falha. É aqui que entra o conceito de apreciação sincera. Essa é a moeda da influência de verdade. E veja bem, não se trata de uma tática, de uma ferramenta que você usa para conseguir algo. É uma mudança real na sua forma de ver o mundo, na sua capacidade de enxergar o que há de bom nos outros e de falar sobre isso honestamente, sem esperar nada em troca. Então, quando a gente junta todas essas peças, o problema é ignorado, o mito do talento, o desejo de se sentir importante e a diferença entre influência e manipulação, a gente chega a uma verdade muito poderosa que o Carnegie nos mostra. Os relacionamentos, eles não são um detalhe, um soft skill. Eles são a própria fundação, a infraestrutura invisível sobre a qual todo o sucesso é construído. E é exatamente isso que a gente vai fazer ao longo da nossa análise deste livro. Nós vamos juntos desvendar as ferramentas práticas que o Carnegie nos deu para construir essa infraestrutura tão crítica na nossa vida. Vamos ver técnicas para lidar com pessoas, 6 jeitos de fazer com que gostem da gente, 12 maneiras de trazer as pessoas para o nosso modo de pensar e, claro, como liderar de verdade, mudando pessoas sem ofender nem criar ressentimento. Então, se tem uma coisa para a gente guardar deste nosso primeiro encontro, é esta: relacionamentos não são um detalhe da vida. Eles são, de fato, a infraestrutura invisível do sucesso, tanto pessoal quanto profissional. E investir nisso não é um extra, não é um luxo, é talvez o caminho mais direto e eficaz para construir o futuro que desejamos. E isso nos deixa com uma pergunta para o nosso próximo encontro. Qual é o princípio mais fundamental de todos, aquele que, se for ignorado, simplesmente destrói qualquer tentativa de influência? A gente se vê na próxima. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.